obrigada, sim, Senhor, por tudo que tens feito. No nome de Jesus, Senhor, quero entregar este momento nas suas santas, benditas e poderosas mãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que esta mensagem, Senhor, ela transpasse no nome de Jesus a tela deste telemóvel, Senhor, no nome de Jesus Cristo, até as pessoas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que vão escutá-la, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa falar com cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, que irá receber essa mensagem. No nome de Jesus, Senhor, abençoe a vida de cada um, proteja, livre de todo mal, no nome de Jesus. E com ação de graça, oro. Amém. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Conseguimos ver aqui essa história de separação entre Ló e Abraão. Nessa história de separação entre Ló e Abraão, o que nós podemos compreender primeiro é que Abraão amava muito Ló. Abraão tinha um amor especial por Ló. Nós conseguimos perceber isso no capítulo anterior e posterior ao capítulo 13. Abraão amava muito Ló, mas eles chegaram a uma situação em que Abraão tinha que tomar uma decisão. Na verdade, foi uma decisão muito séria que Abraão teve que tomar. Abraão era carregador de uma promessa e ele estava a carregar uma promessa de Deus. Deus havia prometido a Abraão que ele herdaria aquela terra, que ele e os seus descendentes herdariam aquela terra. Entretanto, Abraão estava com o seu sobrinho Ló naquela terra. E sabemos que com certeza Abraão viria a se tornar uma nação. A partir de Abraão criar-se uma nação. Deus criaria uma nação por meio de Abraão. E Ló também, os seus descendentes, formariam também uma nação. Entretanto, Abraão é que tinha sido prometido aquela terra, Abraão e os seus descendentes. Aqui nós conseguimos perceber que tarde ou cedo, Abraão e Ló teriam que se separar, porque a promessa era feita a Abraão e seus descendentes, não também a Ló e os seus descendentes. E eles estavam naquela terra, que era a terra da promessa. Então, em algum momento, Abraão deveria deixar Ló ir. E conseguimos perceber aqui que houve circunstâncias que faz com que Abraão tenha essa conversa com Ló. Conseguimos ver que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar por causa dos gados. Porque, assim como a palavra diz, tanto Abraão quanto Ló, eles enriqueceram muito e os seus gados eram tantos que a terra não conseguia sustentá-los. Então, essa circunstância torna-se uma oportunidade para Abraão fazer o que ele realmente devia fazer, deixar Ló ir. Apesar de tanto amor que Abraão tinha por Ló, ele em algum momento precisava fazer isso, porque aquela terra estava prometida somente a ele e aos seus descendentes. Conseguimos ver que no capítulo 9, Abraão diz para Ló: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão finalmente tem essa conversa importante com Ló. Abraão, ele não evitou essa conversa. Entretanto, ele foi sábio e pacífico. Ele falou com Ló.
Ele disse para o Ló, de uma forma pacífica, se escolheres a esquerda, eu escolho a direita. Se escolheres a direita, eu escolho a esquerda. Dando essa liberdade a Ló de escolher e agindo com fé, né? Porque ele sabia o Deus que ele tinha, ele conhecia o seu Deus. Com toda a fé em Deus, ele não se preocupou com o lugar, com o lugar que Ló escolhesse. Qualquer lugar que Ló escolhesse, para ele estava bom. Ele sabia que estava com Deus e que tudo correria bem. E Ló escolheu e foi-se. E conseguimos ver que no capítulo 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Depois que Ló se separa de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus volta a falar com Abraão sobre a promessa que ele já havia feito. Isso aconteceu quando Ló se foi embora. Era necessário Ló ir. E nós conseguimos ver aqui que Deus ainda diz no capítulo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus estava trazendo novos desafios para Abraão. Foi importante Ló ir embora. Foi importante Abraão deixar Ló ir, para que Deus voltasse a falar com Abraão e que Deus trouxesse novos desafios a Abraão. Aqui Deus diz para Abraão: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque eu te darei. Deus manda Abraão se levantar e percorrer a terra que Deus tinha prometido a ele. Deus estava a dar novos desafios para que Abraão se focasse mais na promessa, que Abraão entendesse mais sobre aquela terra que Deus iria dar a ele e aos seus descendentes, que Abraão percorresse a terra, que Abraão conhecesse a terra. Então era importante que Abraão se desligasse de Ló. Para qualquer lugar que Abraão fosse, ele levava Ló. Mas agora Ló, Abraão, ele permite que Ló se vá. E Ló vai. Aí Deus volta a falar com Abraão sobre a promessa e novo desafio imposto a Abraão por Deus. Abraão tinha que agora conhecer aquela terra que Deus o havia prometido. Abraão tinha um novo desafio. E aí ele não tinha que levar com ele Ló novamente, porque ele já tinha permitido que Ló fosse embora. Ele deixou Ló ir. Agora ele tinha novos desafios, para novas coisas para fazer. E com isso, o que nós podemos entender, o que nós podemos aprender aqui? Quantas vezes nós conseguimos compreender que Deus quer que pessoas saiam da nossa vida, mas nós não conseguimos largar essas pessoas. Nós não conseguimos ter essa conversa séria, no entanto, pacífica e sábia que Abraão teve com Ló para deixar essas pessoas irem. Quantas vezes nós conseguimos perceber que Deus quer que nós deixemos certas pessoas irem? Às vezes mesmo conseguimos perceber que Deus está a tirar pessoas da nossa vida, mas nós nos esforçamos para trazer de volta essas pessoas que Deus está a tirar nas nossas vidas. Nós precisamos compreender que tem pessoas que Deus permite que fiquem na nossa vida até um determinado tempo e que depois desse tempo elas já não podem prosseguir conosco. Mas nos falta a coragem que Abraão teve de ter essa conversa e dizer: escolhe onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Muitas vezes nós temos medo de fazer isso porque não queremos nos indispor com as pessoas. Pensamos: o que a pessoa vai pensar de mim? Às vezes mesmo por apego, porque nós nos apegamos às pessoas e não conseguimos largar. Mas nós precisamos confiar em Deus. Se Deus ele quer que nós deixemos certas pessoas irem, deixemos certas pessoas saírem das nossas vidas, Ele é onisciente. Ele sabe dos pensamentos das pessoas, Ele sabe das intenções das pessoas. O que nós precisamos fazer é somente confiar em Deus e obedecer. Não temos por que questionar. Às vezes nós pensamos: mas
Essa pessoa nunca nos fez mal, essa pessoa foi sempre tão boa conosco. Por que que agora eu tenho que deixar essa pessoa ir? Se essa pessoa foi tão boa para mim. Se você sente no teu coração que Deus está a cobrar que você se afaste de certas pessoas, afaste-se. Deixe essas pessoas irem. Obedeça a Deus e faça isso. Confia somente em Deus. Se Ele está a querer que você deixe certas pessoas, deixe certas companhias, ainda que essas pessoas nunca te tenham feito mal, abre mão, deixe essas pessoas irem. Só Deus sabe. Como eu disse anteriormente, às vezes Deus permite que certas pessoas caminhem conosco até um determinado tempo. Depois disso, a partir dali, até o que o Senhor quer fazer com a tua vida mais em diante, não cabe essas pessoas na tua vida. Não se fazem necessárias essas pessoas na tua vida. Às vezes deixamos pessoas tão a criar congestionamento. Conseguimos ver aqui que no momento que Abraão deixou Ló ir, Deus fala com ele. Logo no capítulo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, disse o Senhor a Abraão, vamos deixar ir. Não vamos tentar reter as pessoas que nós próprios sabemos que Deus quer que nós deixemos ir. Vamos somente obedecer a Deus. Às vezes nós temos medo de fazer isso porque temos medo de solidão. Às vezes Deus quer que nós fiquemos a sós com Ele, para que Ele fale conosco, para que Ele nos traga novos desafios, assim como Deus fez com Abraão, quando Ló se foi, quando Abraão deixou Ló ir. Deus falou com Abraão, mas não só falou com Abraão, Ele trouxe um novo desafio a Abraão: percorre essa terra. Então, vamos aceitar, vamos somente confiar em Deus. Vamos abrir mão das pessoas que Deus está a falar ao nosso coração que nós precisamos deixar essas pessoas irem. Deixemos essas pessoas irem. Vamos confiar somente em Deus. Nós precisamos simplesmente confiar na onisciência de Deus. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe das coisas. Se Ele está a cobrar no seu coração que você deve abrir mão, abre mão. Obedeça simplesmente a Deus e confia nele cegamente. Aceite, ainda que as pessoas não tenham feito mal, aceite largar-se Deus, que essas pessoas saiam na tua vida. Não vai atrás, não tenta trazer de volta as pessoas que Deus está a tirar. Não faz força para manter as pessoas que Deus está a tirar da sua vida. O próximo nível não faz sentido que elas estejam. O próximo nível não faz sentido que elas permaneçam, que elas participem. Confia somente em Deus e aceite, abre mão, deixe-as ir. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado consigo e que você realmente obedeça a Deus, que você não tenha medo do que os outros vão pensar, que você não tenha medo de se indispor com as pessoas, que você somente seja obediente a Deus. Muita paz, até a próxima.